Bom dia a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver, que o nosso mentor espiritual, nosso irmão Bezerra de Menezes, possa estar conosco, nos assistindo, nos amparando nessa manhã de palestra, a fim de que a gente possa aprender um pouco mais da doutrina espírita. De praxe a gente fazer a leitura de uma página para preparar o ambiente. A gente vai fazer a leitura do livro Vinha de Luz, ditado por Emmanuel a Chico Xavier, com a lição 178, com o tema Obra Individual. É baseada na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 20, que diz assim: Saiba aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. E aí, baseado nesse versículo, o Emmanuel tece o seguinte comentário para a gente meditar. Quando um homem comete uma ação má, os reflexos dela perduram por muito tempo na atmosfera espiritual em que ele vive. A criatura ignorante que a observa se faz pior. Os olhos menos benevolentes que a veem se tornam mais duros. O homem quase retificado que a identifica estaciona e desanima. O missionário do bem que a surpreende encontra mais dificuldades para socorrer os outros. Em derredor de um gesto descaridoso, congregam-se a indisciplina, o despeito, a revolta e a vingança, associando-se em operações mentais malignas e destrutivas. Uma boa ação, contudo, edifica e ilumina sempre. A criatura ignorante que a observa aprende a elevar-se. Os olhos menos benevolentes que a veem recebem nova claridade para a vida íntima. O homem quase retificado que a identifica adquire mais fortaleza para restaurar-se. O missionário do bem que a surpreende, nela se exalta a benefício do seu apostolado de luz. Em torno da manifestação cristã, enlaçam-se a gratidão, a alegria, a esperança e o otimismo, organizando criações mentais iluminativas e santificantes. Se desejas, portanto, propagar o espírito sublime do cristianismo, atende à obra individual com Jesus. Afasta os corações amados do campo escuro do erro, através de teus atos que constituem lições vivas do amor edificante. Recorda-te de que, pela conversão verdadeira e substancial de um só espírito ao bem infinito, escuras multidões de males
poderão desaparecer para sempre. Essa lição é bem profunda. É para a gente meditar na nossa capacidade. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E como Deus, que tudo cria, desde sempre, sendo nós a imagem e semelhança dele, não fisicamente, mas espiritualmente, nós também temos a capacidade de criar. A diferença é que nós tivemos um princípio e somos imperfeitos. Então nós ainda estamos aprendendo e muitas das vezes as nossas criações são defeituosas e é preciso que a gente vigie no que a gente cria. O pensamento é energia que a gente cria. O Espiritismo vem em nosso socorro para nos alertar como a gente deve se conduzir, como a gente deve se aperfeiçoar. Agora mesmo essa lição do Emmanuel nos alerta para isso. O que nós estamos criando, o que nós estamos fazendo. Então, a qualidade dos nossos pensamentos, a qualidade das nossas atitudes interfere nos nossos semelhantes. E nós fomos criados para viver em sociedade. Interagimos uns com os outros. E daquilo que a gente faz tem reflexo na vida dos nossos semelhantes e reflexo nas nossas vidas. Então, que a gente possa meditar nisso e aprender a orar e vigiar, para que a gente possa aprender a criar no bem e no amor, para estar em paz e em harmonia com o nosso Pai Celeste, nosso Criador. Essa é a lição de hoje. Tendo feito a leitura da página, a gente convida agora para a gente elevar o pensamento ao Pai Celeste em oração, agradecer a oportunidade da vida, agradecer a oportunidade da gente estar aqui, agradecer a certeza da interação com os espíritos benfeitores que nos amparam sempre e que nos estimulam ao bem. Pai de infinito amor e misericórdia, em nome do nosso Mestre Jesus, estamos aqui reunidos. Seja conosco, nos envolva nas suas vibrações de amor e de fraternidade, a fim de que possamos aguçar a nossa mente, aguçar a nossa inteligência e compreender as mensagens dessa manhã. Queremos pedir a vós, pela nossa humanidade, por todos aqueles que sofrem, pelas situações da vida em que se encontram, no meio em que se encontram, aqueles que se encontram em áreas de conflito, aqueles que se encontram em situações de risco, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão perdidos em viciações, que o seu amparo e a sua misericórdia não lhes falte. Que o Senhor possa continuar enviando sempre trabalhadores à messe, trazendo conforto e esclarecimento às multidões. Que o Senhor nos ampare e nos ilumine sempre, nos inspire o bem e a paz. Assim, Senhor, te damos graça, te bendizemos e pedimos que possamos continuar a atividade da casa, agora com a palestra do nosso irmão Robinson, que vai falar sobre o tema O que estamos semeando? Bom dia a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Hoje, na realidade, seria o Guerlisone, né? Só que o Guerlisone está com Covid, aí ele não pôde comparecer, então nós estamos substituindo
E vamos falar sobre o tema, como o Rogério anunciou, que estamos semeando. É o item 5 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. E, conforme está ali no quadro, e o Rogério anunciou, na realidade é uma frase interrogativa. O que nós estamos semeando? Aí eu queria fazer um adendo também aqui. A gente está transmitindo ao vivo no Facebook, todas as nossas palestras são assim, e amanhã ela está no YouTube. Então, aqueles que quiserem acompanhar depois, né, hoje com pouca presença no salão, frio e chuva, espírita realmente, né? Ainda não tem essa perseverança que a gente deveria ter de algumas outras religiões. Mas a gente entende, né, as limitações de cada um. Então, na realidade, é uma parábola que está incluído nesse item 5 do capítulo 17 e que 3 evangelistas narraram ela: Marcos, Mateus e Lucas. E Jesus disse assim: eis que o semeador saiu a semear. E ao longo do caminho, uma parte da semente caiu, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra, onde havia caído. Mas levantando-se o sol, as queimou, e não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por 1, 60 e 30 por 1. E Jesus termina essa parábola dizendo o seguinte: ouça quem tem ouvidos de ouvir. E toda vez que eu falo sobre esse tema, principalmente sobre essa parábola, quando Jesus encerra essa parábola dizendo ouça aqueles que têm ouvido de ouvir, é óbvio que ele não estava dizendo de quem tem problema auditivo. Ele estava fazendo uma referência a essa não capacidade que nós ainda não temos de ouvir as coisas e aclimatar nos nossos corações, guardar. É como se diz no popular: entra por um ouvido e sai pelo outro. Então nós não prestamos maiores atenções àquilo que ele disse. Por que eu digo nós não prestamos maiores atenções? Porque provavelmente alguns de nós estivemos lá, né? Ou se não estávamos em Israel junto com ele, já estávamos reencarnados. E depois ficamos conhecendo a sua mensagem através das Escrituras Sagradas. Ora, então ouça aqueles que têm ouvido de ouvir, é que você precisa prestar um pouco mais atenção naquilo que ele nos trouxe como mensagem de amor, como a mensagem de Deus. E muitos de nós, na realidade, não entendemos isso até hoje, passado 2000 anos. Isso é natural também que aconteça por uma questão muito simples: pelo nosso atraso intelectual e, sobretudo, pelo nosso atraso moral. Então, nós ainda, muitos de nós, não temos condições de aclimatar essas sementes dentro de nós. Porque quando nessa parábola Jesus fala o semeador saiu a semear, as sementes que ele cita aqui, Lucas capítulo 8, versículo 11, o evangelista nos diz que as sementes são o quê? A palavra de Deus. Então, a semente é a mensagem divina, que caiu em vários terrenos, como nós vamos ver na manhã de hoje. Alguns frutificaram e outros não. Ora, e aí Kardec comenta, logo após essa parábola de Jesus, 3 maneiras Jesus nos instruiu quando esteve junto de nós: através de ensinos, através de passagens e através de parábolas. Então o semeador é uma parábola dita por Jesus, que era na realidade uma alegoria, em que ele pegava com fatos da época e assim sucessivamente. Note observar que na época de Jesus o plantio era diferente de como é hoje. Hoje se prepara a terra, se ara a terra, se coloca insumos para depois jogar a semente. Na época de Jesus não, eles iam colocando a semente ao longo do caminho e depois vinha preparando a terra, vinha arando a terra, aqueles arados rudimentares, puxados por animal e assim sucessivamente. Então é a palavra de Deus que Jesus nos fala nessa parábola. Ora, e aí Kardec comenta: todo aquele que ouve a palavra do reino e não presta a menor atenção, que é o caso de ouça aqueles que têm ouvido para ouvir, o espírito mau vem e arrebata aquilo que havia sido semeado em seu coração. Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho, aquela semente que os pássaros comeram. Qual o espírito mau? Espírito mau, a gente não fica preocupado pensando que são espíritos obsessores, coisa de fora não. É o espírito mau que reside dentro de nós. Quem que não deixou com que a semente frutificasse em nós? Nós mesmos. Através de quê? Da nossa preguiça, da nossa indolência, da nossa falta de comprometimento com as coisas de Deus,
né? Da nossa falta de perseverança, como dizia Caibachuti, a nós espíritas falta muito perseverança. Imagina a gente com todo esse trabalho, com todos aqueles que se dedicam, com todos aqueles que fazem, e mesmo assim a gente não consegue crescer como nós gostaríamos, em função da nossa imperfeição, ainda erramos e erramos sucessivamente, em função do nosso atraso moral. Imagina se nós não nos dedicássemos um pouquinho, né? Então ele deixa bem claro isso. O espírito mau que habita dentro de nós, a nossa falta realmente até mesmo de fé. Depois ele comenta, aquele que recebeu a semente junto às pedras, diferente do primeiro ensino que ele nos fala que os pássaros vieram comer, então são aqueles que a semente caiu entre as pedras, e aí não tinha terra, as raízes não se aprofundaram, veio o sol e queimou, a fala de Jesus. Kardec comenta, aquele que recebeu a semente junto às pedras é o que ouve a palavra e a recebe na mesma hora com alegria, mas depois de um tempo ela se perde. Então notem a comparação que Kardec faz com a parábola de Jesus, né? Não tinha terra, as raízes não penetraram e por ser muito superficial veio o sol, queimou e elas morreram. Então Kardec faz uma analogia com quem? Com essas pessoas que chegam à casa espírita, que chegam nas outras religiões, nas igrejas, no templo, cheio de ideias, né? Brilhantemente. Eu quero fazer isso, o que eu posso ajudar aí, hein? O que a casa está precisando? E aí, pode deixar que isso aqui assuma, essa tarefa eu realizo. Passa um tempo, você procura, cadê a pessoa? Desapareceu. Então, Kardec coloca brilhantemente a questão de não ter raízes, de que a semente que a palavra de Deus não aprofundou nesses corações. E é por isso que eles desistem facilmente. E é por isso que abandonam. E até ontem, né, a gente estava em Valência, eu comentava sobre isso. A pandemia, então, foi uma amostra fantástica dessa mensagem de Jesus e desse comentário de Kardec. Porque aqueles que não tinham verdadeiramente a fé que deveriam ter, abandonaram. E não vão voltar, não vão voltar. Isso está acontecendo em todas as religiões. Eu tenho amigo padre, eu tenho amigo pastor protestante, isso está acontecendo em tudo quanto é lugar. E aí nós podemos trazer analogicamente para comparação com relação a esse que durante a pandemia desistiram. Carlos Bacelli, lá em Uberaba, ele escreveu em maio de 2020, eu nunca esqueci isso, uma livezinha dele de cerca de 20 minutos. Então Bacelli dizia até com um sorriso irônico nessa live, né? Tem espíritos que estão aproveitando a pandemia para tirar férias e não voltarão mais. Estão de férias há mais de 2 anos. Né? E realmente não vão voltar. Por quê? Por causa disso. Não tinham raízes. Não adianta. A semente que a palavra de Deus não tocou os seus corações. E por isso eles desistiram. Pode ser até que um dia volte, né? Eu comparo alguns espíritos ao cometa de Halley. O cometa de Halley é aquele cometa mais brilhante que passa aqui na face do planeta Terra, que nós conseguimos, dependendo do tempo, até visualizá-lo. E ele vem bonito, radiante, com aquela cauda de quilômetros de extensão, só que ele vai embora. Então ele chega radiante e radiantemente também ele vai embora. Ele só retorna 76 anos, daqui a 76 anos, né, que ele passa de novo pela atmosfera aqui da Terra, próximo da Terra. Então eu comparo a esses espíritos assim, são cometas de Halley, chegam cheios de entusiasmo, empolgação, bonitos, radiantes, depois vão embora. Pode ser que daqui a 76 anos eles voltem. Não estarei encarnado mais para ouvir isso, né? Não vai dar tempo. Terceiro, aquele que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida as solicitudes desse século e a ilusão das riquezas sufocam nele a palavra. Então o que Kardec quer dizer com isso? Comparando ao ensino de Jesus, que Jesus falava disso. As sementes que caíram no meio dos espinheiros. Os espinheiros cresceram e abafaram. As preocupações do mundo. As preocupações do dia a dia do mundo material. Robinson, então você está dizendo aqui que eu não tenho que me preocupar com as coisas do mundo material? É óbvio que sim. Nós vivemos num planeta de 3 dimensões. Nós temos necessidade de trabalhar para o nosso sustento. Nós temos necessidade de viver as coisas do mundo material. Mas eu sou espírito ou eu sou matéria? Eu sou espírito e estou na matéria. Ao invés de espiritualizarmos a matéria, nós estamos materializando o espírito.
Porque há pessoas que vivem muito mais exacerbadamente preocupadas com as coisas do mundo de cá. E essas coisas ficam. Nenhum de nós vai levar. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que nós somos seres espirituais portadores de raciocínio. É isso que nos diferencia de toda a obra da criação. Então eu vou voltar para onde? Depois que eu desencarnar, para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. E aí, o que eu estou semeando em mim? Será que eu estou semeando aquilo que eu vou levar? Porque dinheiro eu não vou levar, carro eu não vou levar, casa eu não vou levar, bens materiais, natureza nenhuma eu vou levarei. Mas eu levarei a soma das minhas virtudes e também dos meus vícios. E todos nós a temos, e eu em quantidade. Também é natural. Ora, então o que eu vou levar? Eu vou levar isso. Eu estou me preparando para isso. Eu estou deixando que a sementeira, a semeadura que a palavra de Deus realmente modifica a minha vida? Eu continuo como eu era antes. Então, uma análise, uma pergunta para cada um de nós. Ora, então, aqueles que receberam a semente no meio dos espinheiros, a preocupação do mundo material faz com que eles não tenham tempo, não queiram se dedicar às coisas do mundo espiritual. Então, a gente precisa compatibilizar as duas coisas. Eu preciso me dedicar às coisas do mundo material. Eu tenho família, eu preciso sustentar a família. Eu preciso me sustentar. Então, se eu tiver condições, fruto do meu trabalho honesto, de ter uma boa casa, um bom carro, me vestir bem, me cuidar bem, isso é natural. Mas deveria ser essa a única e maior preocupação da minha vida? E o questionamento para todos nós. E as coisas do Espírito? Porque Chico Xavier, certa feita, assegurou com muita propriedade: o que mais aflige aos espíritos, não aos espíritas, aos espíritos, ao retorno ao mundo espiritual, é a consciência do tempo perdido. Quanto tempo eu perdi quando eu estava encarnado? Quanta coisa eu podia ter feito? Quanta coisa eu podia ter me dedicado? E eu não fiz. Porque preferi o quê? As licenciosidades do mundo, a ociosidade, a minha inércia, a minha falta de vontade de seguir a semente que é a palavra de Deus. E finalmente Kardec compara. Mas aquele que recebeu a semente em uma boa terra é aquele que ouve a palavra e dá atenção e ela frutifica, e rende 100, 60, 30 por 1. Ainda aqui, há uma observação importantíssima na fala de Jesus. Nós vemos que até aquele na qual a semente frutifica, que a semeadura de Deus fez efeito, ela não é igual para todo mundo. Por uma razão muito simples. Todos nós estamos em processo evolutivo diferenciado. Uns já evoluíram mais, outros mais ou menos, outros menos. Então, quando Jesus fala que a semente frutificou 100 por 1, são aqueles que vivem a existência inteira para as coisas de Deus. Aí nós podemos colocar Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Franciscano Xavier, Divaldo Pereira Franco, tantos outros, Albert Schweitzer. A gente podia ficar a manhã inteira aqui citando personalidades da história, que já se foram, alguns que ainda estão junto de nós, que neles a semente rendeu 100 por 1. Dedicação total, plena. Nós temos condição disso? Eu posso dizer para vocês, sinceramente, eu não. Com as minhas imperfeições, não tenho a mínima condição de render 100 por 1. Mas tem aqueles que Jesus fala, a semente rendeu 60 por 1. Então são aqueles que já dedicam mais de 50%, digamos assim, da sua existência às coisas divinas. Então já tem uma preocupação maior com as coisas espirituais, com as coisas de Deus. Então nesses a semente frutificou 60 por 1. E tem aqueles que a semente frutificou 30 por 1. São aqueles que têm uma dedicação, algum tipo de dedicação, que vão à luta, que realmente querem seguir uma religião, seja ela qualquer que seja, desde que é óbvio que seja uma religião séria, que a gente tem coisas por aí, infelizmente, que não são, mas cada um com seu problema, não estamos aqui para julgar ninguém, o julgamento compete a Deus, mas, então tem alguns que a semente gerou 30 por 1. Esses estão aproveitando alguma coisa, estão fazendo alguma coisa, graças a Deus, né? Graças a Deus que estão fazendo alguma coisa, mesmo que muitas vezes ainda errem muito, ainda não consigam acertar, mas estão fazendo. Melhor do que aqueles na qual a semente caiu ao longo do caminho, caiu entre as pedras e caiu entre os espinheiros. Então nesse já rendeu alguma coisa.
E Kardec traz uma comparação para nós espíritas. Aí ele é mais específico do que ele generaliza para toda a humanidade. Ele fala assim, no mesmo justa aplicação, encontra ela nas diferentes categorias dos espíritas. Aí Kardec chama a atenção de todos nós, né? Ele fala assim, não se acha simbolizado nela os que apenas atentam aos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles? O que é isso que ele quis dizer? Os espíritas que são muito mais chegados à parte científica da doutrina, as reuniões mediúnicas, até comentavam ontem lá em Valença isso. Nós, eu ainda sou da época, e pelo amor de Deus, não tem tanto tempo assim, vocês não vão achar que eu estou... Mas eu ainda sou da época que o fino, quando você encontrava com a pessoa na rua, você é espírita, sou, o que você faz lá no centro? Aí eu sento na mesa mediúnica, não era nem na cadeira, porque eu vi você sentar na mesa, né? Eu sento na mesa mediúnica, eu sou médico, eu sento na ponta da mesa, que eu seguro a reunião. Esse atavismo ficou na minha cabeça. Eu comecei a estudar a doutrina espírita e falei que não é nada disso, não existe nada disso. Tem médium melhor, maior, ninguém segura a reunião, não é nada disso. Então tudo isso é falta de estudo. Mas era o bom dizer que você era médium da reunião mediúnica. Então o que Kardec fala aqui? Então são os espíritos que dão muito mais atenção aos fenômenos do que querem na realidade estudar e se modificar. Modificar-se progressivamente. Eu costumo dizer que a grande maioria de nós, na qual eu me incluo, não tem a mínima condição de ter uma conversão como Paulo teve às portas de Damasco quando era Saulo. A nossa conversão, de muita gente, na qual eu me incluo, ela é lenta, ela é progressiva, é de pedrinha em pedrinha que a gente vai cimentando na vida de nós. É a sementezinha que vai sendo colocada aos poucos, até que um dia, quem sabe, a gente possa dizer, como Paulo disse, eu não sou eu mais que vivo, mas é Jesus que vive em mim. Olha que coisa bonita. Todos nós vamos chegar lá. Depende das propostas de vida de cada um de nós. E aí, Kardec continua. Os que se preocupam com o lado brilhante da comunicação dos espíritos. Não são aqueles que ouvem as mensagens dos espíritos. Você viu o que o Espírito falou? Nossa, o Espírito deu essa mensagem. Olha o guia. Gente, tem guia aí mais desguiado do que outra coisa. É só porque é Espírito, então a gente tem que seguir? Aí lembrando o codificador, que Camilo Flammarion, no enterro de Kardec, disse com muita propriedade sobre o codificador. Kardec é le bon sens incarné, em francês, lá na França, é o bom senso encarnado. E Kardec dizia, submeta tudo à luz da razão. Tudo. E o Espírito Erasto, no livro dos médios, questão 230, muita gente fala que é Kardec, mas é Erasto. Erasto dizia o seguinte, é preferível recusar 10 verdades, aceitar uma só falsidade, uma só ideia errônea. Porque a partir do momento que você aceita o erro e divulga o erro, de tanto você massificar o erro, ele se torna verdade. E é erro, é errado. Então Erasto nos adverte isso. Então não é porque o Espírito falou que a gente tem que ir acreditando. Vamos analisar. O que o Espírito falou? O Espírito falou na reunião tal que eu devo fazer assim. E o que as obras da codificação dizem com relação a isso? O que elas dizem? Então vamos analisar. E a gente vê muito erro por falta de conhecimento doutrinário. O Raul falou, com todo respeito ao Zé Raul Teixeira. O Edivaldo falou, com todo respeito ao Edivaldo. O Haroldo está na moda. O Haroldo falou. Tudo bem, mas vamos pesquisar. Vamos ver se aquilo, porque os oradores famosos erram, como nós erramos, como qualquer um de nós erra. Às vezes a gente confia na memória, solta uma coisa aqui no microfone que não é a realidade. Eu já errei números de questão. Por isso que hoje eu costumo trazer o meu tablet, né? Não precisa de energia, não tem problema de bateria, acabou a luz, está tudo aqui. Então é só questão de ler. Ora, então o próprio Raul disse isso. Nós erramos. Então quando a gente diz alguma coisa, que se pesquise, para verificar se aquilo está realmente correto. Até porque quando a gente pesquisa, a gente amplia a ideia daquilo que nos foi falado. Então nós precisamos perder essa mania de sermos o leitor do último livro, o último livro que eu li, aquilo que eu vou seguir, a última frase que eu ouvi, o último texto que eu ouvi, a última palestra. Não, vamos ampliar o conhecimento. Nós precisamos ser um pouco mais heurísticos. O que é isso, né? Heurístico vem do verbo grego euriskai, que significa descobrir, achei. Então vamos descobrir, vamos achar, vamos ampliar o nosso conhecimento das coisas que nos chegam. Mas brasileiro tem uma preguiça miserável de ler, né? De buscar conhecimento. Impressionante, né? Só que a gente precisa se acostumar a isso.
A gente precisa se acostumar a buscar. Bom, e aí continua o codificador dizendo: isso que reconhece muito bons os conselhos e os admiro, mas para serem aplicados aos outros, e não para si próprio. Não acontece bastante isso? Nossa, se fulano estivesse aqui, fulano está precisando ouvir isso. Se fulano está precisando ouvir isso. Minha mulher está precisando ouvir isso. Meu marido, meu filho, não sei o quê, meu amigo lá do trabalho, está precisando ouvir isso. Se ele não estava presente, não estava ouvindo, será que ele tinha tanta necessidade do que nós que estamos ouvindo? Do que estamos falando? Porque na realidade, tudo que a gente fala aqui cabe primeiro ao orador. Porque o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então tudo deveria ser mais importante para mim, obviamente, para me tocar, para mexer com a minha vida como orador espírita. Nem sempre a gente consegue. Volto a dizer, aí vai da nosso atraso intelecto, sobretudo o nosso atraso moral. Mas a gente vai fazendo esforço para melhorar. O importante é nunca desanimar e nunca desistir diante das adversidades que a vida nos coloca. Não são poucas, porque nós estamos num planeta de expiações e provas. Por isso é um planeta de muito sofrimento. Então é natural que nós soframos. A tal ponto que Madre Teresa de Calcutá estava cuidando, dando banho nos leprosos. Uma repórter chegou para ela e falou assim: Madre, isso que a senhora faz para os leprosos, com os leprosos, eu não faria nem por $1 milhão. Madre Teresa de Calcutá respondeu: nem eu, minha filha, que eu não faço por dinheiro, eu faço por amor. Mas, Madre, o que é amar? Aí Madre Teresa disse: amar é doar-se até doer. Mas tem que doer, Madre? Sim, tem que doer. Verdadeiramente amor é isso. Ele tem que doer em nós. E aí Santo Agostinho asseverou com muita propriedade: se não queres sofrer, não ame. Mas se não amas, para que queres viver? Olha que coisa bonita, não é? Santo Agostinho: se não queres sofrer, não ame. Mas se não amas, para que queres viver? Porque a vida veio para que nós pudéssemos aprender como Jesus nos ensinou: amai-vos uns aos outros. Meus discípulos serão reconhecidos por isso. Então a semeadura dentro de Deus, a semente que Deus coloca em nós e que Jesus brilhantemente traduziu para nós, de uma forma que todos nós temos condição de entender, ela deve modificar a nossa vida, mesmo que lentamente. Então nós precisamos aprender o quê? A sermos mais fraternos, a sermos mais humildes, a sermos mais capazes de perdoar as coisas que nos fazem. Não importa o grau da mágoa que nos causaram. Porque quando Jesus ensinava aos discípulos e Pedro se aproxima, quando Jesus disse: se alguém errou contra ti, vá e resolva com ele em particular. Se ele tiver aceito, terás ganho o vosso irmão. Pedro, ouvindo aquilo tudo, chegou para Jesus e falou: mestre, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofende, me calunia, me persegue? Eu até falei ontem lá, Pedro, eu sou um admirador ferrenho de Pedro, por uma razão muito simples. Pedro era o apóstolo mais enjoado que tinha, no sentido de o tempo todo ele inquirir a Jesus. O tempo todo ele perguntava a Jesus. Aí eu ficava imaginando: meu Deus do céu, se Pedro não tivesse perguntado tanta coisa a Jesus, nós não teríamos aprendido o que Jesus ensinou a Pedro. Então Pedro foi um canal, um caminho, para que nós aprendêssemos muitas lições que Jesus ensinou a ele e ensinou a todos nós. E Pedro, como era enjoado, era chato, né? Pedro chegou assim: mas mestre, está falando aí de perdão, e não sei o que, reconciliação. Quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofende, me calunia, me persegue, me injuria? Detalhe, 5 versões da Bíblia em casa que eu tenho. Toda vez que eu falo sobre alguma passagem, alguma parábola, algum ensino de Jesus, eu pesquiso mais 5. 3 protestantes e 2 católicas. Todas elas têm a concordância de que Pedro faz a pergunta no singular. Aquele ou o que, sempre no singular. Aí Jesus responde: Pedro, 7 vezes? Não, Pedro. 70 vezes 7 vezes. 490 perdões para a mesma pessoa. É complicado, não? Perdoa uma vez, né? A pessoa erra a segunda, a gente fala: não vou te perdoar mais não, você já errou lá atrás, né? 490 perdões para a mesma pessoa. Aí vem Emmanuel. Eu costumo dizer, Emmanuel gosta de complicar aquilo que já é difícil da gente fazer por recomendação do Cristo.
Emmanuel gosta de complicar, né? Por quê? No livro A Sombra do Abacateiro, escrito pelo Carlos Bacelli, que eram as reuniões que Chico fazia ainda em Pedro Leopoldo, quando ele saía da Casa da Prece e ficava do Centro Espírita Luiz Gonzaga e ficava debaixo do abacateiro lá conversando com as pessoas nas tardes de sábado. E ele lia um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e depois comentava. E ele estava lendo sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados e misericordiosos. Aí chegou uma senhora no final, porque as pessoas podiam participar no final. Uma senhora falou assim: Chico, né? Eu sou casada há 18 anos, muito sofrimento. Não é porque é casado há 18 anos que tem muito sofrimento, não, porque tem pessoas que são casadas e foram felizes a vida inteira. Eu sou casada há 18 anos, muito sofrimento com meu marido e meus 2 filhos. O tempo todo eu tenho que perdoar as coisas que eles fazem contra mim. Aí o Chico pegou e falou assim: pois é, minha irmã, mas o que Jesus nos disse? Perdoar 490 vezes a quem errou contra nós. Ô Chico, ao longo desses 18 anos, Chico, eu já fiz as contas. Eu já perdoei mais de 490 vezes a eles 3. Aí Chico parou, como ele sempre parava quando Emmanuel chegava. Minha amiga, mas Emmanuel está dizendo aqui que a senhora não entendeu a lição de Jesus. É perdoar 490 vezes cada erro. Por isso que eu falei que Emmanuel gosta de complicar a nossa vida, né? Cada erro que cada pessoa cometeu contra você. 490 vezes cada erro. Então, se ela errar diferente, são mais 490 vezes. Se ela errou diferente das 2 outras vezes, são mais 490 vezes. Escolher Emmanuel não é fácil, né? O que isso quer dizer para todos nós? Que o perdão, ele é incessante. Perdão é para sempre. Não tem essa de que eu te perdoo agora, amanhã eu não te perdoo. Agora vai compreender isso. Como que a gente fica magoado com coisas que nos acontecem? Porque ainda não entendemos a mensagem de Jesus. Ainda não compreendemos a mensagem de Jesus. Então essa semente do amor divino na nossa vida, através da mensagem crística, uma delas é o perdão. Muitos de nós ainda ficamos devendo, né? E finalmente compara Kardec, para nós espírita. Os que reconhecem muito bons os conselhos admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprio, né? Foi o que eu acabei de falar. Aqueles finalmente para os quais, e dentro dessa questão de para si próprio, a gente precisa analisar também, que a gente fala muito em que as pessoas têm que perdoar. Mas quantas vezes a gente erra também? Já não é hora da gente parar, né? Já não é hora da gente refletir também que determinadas coisas que nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes, está na hora da gente dar um tempo nisso aí. Vamos errar diferente, né? Vamos errar em outras coisas, mas sempre no mesmo erro. Então isso tem que fazer também com que a gente reflita. Puxa vida, não só estão errando comigo não, eu também estou errando com as pessoas. Então eu devo respeito a elas. Então eu preciso me modificar nisso. Pode ser que a gente não consiga 1, 2, 3 encarnações. O Haroldo Dutra, certa vez, para falar sobre uma palestra sobre casamento, essas coisas, disse: gente, para amar marido e esposa, às vezes demora 500 anos, tá? Casalzinho aí presente. Às vezes demora 500 anos, a gente vai e volta, até aprender a amar mesmo. Até aprender a amar mesmo. Não é numa encarnação, né? Então, às vezes, as coisas são demoradas. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, né? Não tem como. Um dia para Deus demora 1000 anos. E a gente acha que tudo tem que ser resolvido em um dia. Às vezes demora 1000 anos, tomara que não, né? Mas é assim que acontece. Então, finalmente, Kardec compara a parábola de Jesus a nós espíritos, dizendo: os que reconhecem, aqueles finalmente para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. Nesses, realmente a semente frutificou. Ora, então é o trabalho que nós espíritas precisamos fazer. Como cristãos que somos, em primeira instância, nós somos cristãos. Depois, consequentemente, com o aparecimento da doutrina espírita, nós somos espíritas. Mas o nosso fundamento religioso e moral é a mensagem de Jesus. Por isso que nós pregamos muito mais o Novo Testamento, que é o que nos interessa. O Evangelho segundo o Espiritismo são 28 capítulos, 27 falamos sobre o Novo Testamento, 28ª a coletânea de preces espíritas.
para as pessoas que têm dificuldade de orar. Agora, a nossa base doutrinária é Jesus, com todo respeito às outras religiões. Por quê? Porque se nós somos cristãos, então nós temos que seguir quem? A mensagem de Jesus. Então é por isso que a gente prega muito mais o Novo Testamento. Eu particularmente, me parece, às vezes até faço até uma citação lá do Antigo Testamento, né? Mas para estudos e melhora nossa, nós precisamos da moral do Cristo. Nós precisamos do Evangelho de Jesus, que é isso que vai mudar nossas vidas, né? E aí, o que nós precisamos na realidade nesses tempos de tanta conturbação do mundo, tanto conflito, como o Rogério falou aqui, das guerras, dos conflitos generalizados, da pandemia que aí está ainda, que não acabou e pelo visto nós vamos conviver com a pandemia durante muito tempo, né? E depois dessa outras pandemias virão, dentro de um processo natural de revolução do orbe, do planeta, para sair dessa condição infeliz de um mundo de expiações e provas para uma condição um pouco melhor, que é um planeta de regeneração. O que nós precisamos interiormente ter dentro de nós? Uma coisa que está faltando muito nas pessoas: paz. Há muitas pessoas por aí totalmente desequilibradas, e a pandemia contribuiu para isso maciçamente. Por quê? Ficamos trancados em casa, né? Ficamos trancados. Então isso perturbou a cabeça de muita gente. Você não podia trabalhar, você não podia estudar, você não podia fazer nada, né? Isso perturbou. Eu senti isso na carne, por quê? Porque como orador espírita eu fazia 10, 12, 15 palestras por mês. Eu fiquei reduzido a 1 a 2. Então isso para mim foi muito ruim, né? Mas onde estava aberto eu fui. Eu até comentava ontem, mano. Eu acho engraçado quando as pessoas me ligam hoje e falam assim: Robinho, você já voltou a falar? Eu falo assim: não parei. Quem disse para você que eu parei? Eu não parei, onde estava funcionando eu fui, com todos os cuidados que as autoridades sanitárias de saúde pediam que tivesse. Mas eu não mudei a minha vida em nada por causa de pandemia, não. Por quê? Né? Porque eu acredito naquilo que nós estamos fazendo aqui dentro, naquilo que Jesus pregou. Eu acredito na proteção espiritual dos espíritos dentro dos centros espíritas. Quem não acredita, paciência. Porque se eu vou ter medo de pegar a Covid aqui, eu não vou ter medo de pegar a Covid no mercado, no banco, na feira livre, nas ruas, tem alguma coisa errada com a minha fé. Tem alguma coisa errada com aquilo que eu acredito, né? Então, o que nós estamos precisando? De paz. Amigos meus psicólogos, eu tenho vários. Amigos meus psiquiatras, eu tenho 2. Então, particularmente, a gente conversa. No meu WhatsApp, inclusive. Robinson, na pandemia, eu não estava conseguindo mais atender as pessoas. Como ficaram perturbadas? Cadê a semeadura? Cadê a fé? Por quê? Ou não frequentavam nada, ou se frequentavam, ouça aqueles que têm ouvidos de ouvir. Se deixaram levar. Pelo espírito mal, no início da parábola, qual é o espírito mal? Dentro de mim. A minha falta de fé, a minha falta de perseverança das coisas, de querer realmente me tornar melhor. Nando Cordel, cancioneiro nordestino, por inspiração e intuição, ele recebeu uma música muito pertinente aos tempos atuais, já tem anos isso, Paz pela Paz. A maioria de vocês deve conhecer, né? É uma beleza de canção. Obviamente eu não vou cantar, senão eu vou assustar o pessoal do Facebook, vocês que estão aqui no salão. Mas Nando Cordel dizia assim: a paz no mundo começa em mim. Olha que coisa bonita. Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, eu tenho a grandeza dentro do meu coração. Fiquemos por aqui. Só essas frases nos bastam, né? Então a paz do mundo começa em mim. Como é que eu quero que a humanidade viva em paz se eu estou em conflito? Se eu estou desequilibrado? Aonde vou, eu levo o meu desatino. Então é natural que no ambiente que eu esteja, as pessoas à minha volta fiquem perturbadas, porque eu estou perturbado. Agora, se eu estou em paz aonde eu vou, eu transmito a minha paz para aquelas pessoas que ali estão, e elas se sentem bem, né? O Dalai Lama asseverava também com muita propriedade: sem paz de espírito é impossível haver paz no mundo. Só temos condição de ter paz no mundo se tivermos paz de espírito. Então o que nós precisamos? Deixar com que a semente, que é a palavra de Deus, realmente frutifique em nós, né? Agora, para semear, para que a gente também possa espargir essas sementes, é necessário que nós as tenhamos. É necessário que nós as busquemos.
O crente semeia a vida eterna, o manso amansua a tudo, o professor os conhecimentos, o sábio a sabedoria. O Cristo semeou o tempo todo aqui entre nós o amor, né? A tal ponto que Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, Lázaro diz: a doutrina inteira de Jesus se resume no amor. E ele nos mostrou o amor das mais variadas formas. Uma delas é a caridade. A caridade é a maior expressão de amor por uma razão muito simples. Porque a caridade é o amor em movimento. É a oportunidade que eu tenho de demonstrar na prática que de fato eu amo. Como Madre Teresa, na historinha que eu acabei de contar para vocês. Então ela demonstrava na prática, pelos leprosos, pelos doentes, que ela amava a humanidade, sem se importar se ela iria se contagiar. O nome disso? Fé. O nome disso? Semente, que Deus plantou no coração dela e ela realmente entendeu. E ela viveu 100 por 1. Conseguiu dedicar a sua vida inteira. Então Cristo semeou a vida inteira o amor para todos nós, nos 3 anos das suas pregações. E nós? O que estamos semeando? Né? Passamos uma outra análise. O que nós estamos semeando? Estamos semeando inquietude, estamos semeando os problemas, estamos semeando desamor. Então tudo aquilo que nós semearmos na terra vai brotar. Tudo aquilo que nós estamos semeando na terra vai brotar. Ontem eu estava vendo um videozinho do Dr. Zabalos, em São Paulo, cardiologista, e ele falava do amigo dele, Dr. Zerbini, que foi um cirurgião cardíaco em São Paulo também. E ele aprendeu com o Dr. Zerbini o seguinte: o que mata mais do que placas de colesterol na artéria, o que infarta mais, o que causa mais derrame, é o que as pessoas guardam no coração. Dr. Zerbini, né? Não é o problema de colesterol alto, nada disso. É raiva, é ódio, é rancor, é mágoa, é ressentimento. Dr. Zerbini, conversando com o Dr. Zebalos. Isso é que mata mais as pessoas. Tem matado mais as pessoas. Por quê? Porque o coração transmite, a boca transmite aquilo que o coração tem, né? E naturalmente hoje a medicina nos fala que tudo aquilo psicologicamente que nós vivemos somatiza no organismo através das mais variadas doenças, até os tumores cancerígenos. Então por quê? Falta-nos equilíbrio em função da semeadura que Deus colocou dentro de nós. Todo trabalho do bem, gente, qualquer coisa que a gente faça, ela é bem vista pelo mundo espiritual. E ela tem a capacidade, muitas vezes, de reduzir os nossos sofrimentos. Sabiam disso? No livro Justiça Divina, Francisco Cândido Xavier, pelo nosso querido Emmanuel, né? Então lá ele diz o seguinte: olha que coisa bonita, no campo do Espírito, nossas dores respondem assim pelas falhas que demonstramos. Então muitos de nós estamos sofrendo, estamos tristes, estão acontecendo em função das nossas falhas. Não é culpa de ninguém, não. Não é problema exterior de alguém, a nossa culpa, nada disso. É culpa nossa mesmo. As nossas falhas que demonstramos, ou pelas culpas que contraímos. Às vezes nem nessa vida, às vezes de outras encarnações. A lei estabelece, porém, a lei divina. Olha que coisa. Estabelece, porém, que as provas e as penas se reduzam ou se extingam até o acabe. Sempre que o aprendiz do progresso ou o devedor da justiça se consagre às tarefas do bem, aceitando espontaneamente o favor de servir e o privilégio de trabalhar. O que Emmanuel quer dizer com isso? O trabalho no bem nos livra, muitas vezes, das nossas provações. Se não acabam com elas, diminuem. Se nós tínhamos que adoecer num grau muito elevado, adoecemos menos, porque estamos semeando a palavra do Cristo, porque estamos trabalhando no bem. Qualquer atividade humana, se você desempenha a sua tarefa com amor, ela tem que ser com amor, né? Trabalhar revoltado, trabalhar chateado, eu costumo dizer, vai ter que voltar depois, né? Para começar, recomeçar de novo. Então tudo aquilo que você desenvolve com amor, quer seja um engenheiro, quer seja um arquiteto, quer ser um operário de obra, quer ser o pessoal da limpeza urbana, qualquer profissão que você exerça, profissão de ensino, os professores, a medicina, a enfermagem, qualquer coisa que você faça na vida, se você desenvolve com amor, você está contribuindo para o progresso universal. E você é bem visto pelas leis divinas. Então isso que nós precisamos
dedicar um quanto da nossa vida a mais às tarefas do bem, né? A realizarmos de maneira em que nós possamos vivenciar esses dias, que quem sabe quantos nos restam, né? Há pessoas que pretendiam viver 80, 90, 100 anos, a pandemia levou, não deu esse tempo. Então o que nós precisamos? Tratarmos melhores uns aos outros. Não importa as nossas diferenças, não importa os ajustes pelos quais nós tenhamos ainda que fazer ou que passar, mas que a gente possa realmente respeitar as outras pessoas. Parar com essas agressões, que muitas vezes não nem sequer fazemos verbalmente, mas mentalmente. Esparramar coisas no WhatsApp, que as pessoas passam por aí, que muitos de nós, às vezes, inadvertidamente replicamos, para depois analisar, puxa vida, né? Por que eu passei isso? Eu nem analisei o que eu estava passando. Acontece muito isso. A pessoa me manda um negócio e fala assim, olha, cuidado, isso aqui não tem muito fundamento não, né? Realmente eu não pesquisei, eu só repassei. Então a gente precisa o quê? Se a gente não tem coisas muito boas para oferecer, não ofereçamos coisa ruim para ninguém. Eu reli recentemente a obra chamada Hamlet, que ela foi escrita por William Shakespeare na Inglaterra. Ele começou a escrever no ano de 1599, final do século XVI, e ele acabou no ano de 1601, final do século, início do século XVII. Ela surgiu como uma peça teatral, depois virou livros, e ela é encenada no mundo inteiro até os dias atuais. 500 anos praticamente, né? 400 anos que William Shakespeare escreveu essa peça sobre Hamlet. É uma obra de arte realmente fantástica. Obviamente a gente não tem tempo para isso. Mas eu quero apenas resumir como é que lá a preocupação de William Shakespeare já existia na obra de como a gente deve tratar as pessoas. E acontece que o príncipe Hamlet, filho do rei Hamlet, que foi assassinado pelo seu irmão, Cláudio. Então, Cláudio assassinou o rei da Noruega, Hamlet, para ficar com o reinado e com a sua esposa Gertrudes. Ainda bem que isso é só uma peça, né? Isso não acontece na vida real, né? Irmão matar irmão para ficar com a esposa, né? Isso não acontece na vida real. Ainda bem que é só uma peça. Tá bom. Aí aconteceu o quê? O Hamlet, o príncipe, desconfiado de tudo aquilo que havia acontecido, porque ele recebe a visita do pai espírito e dizer que tudo aquilo que aconteceu, então ele convida uma trupe de teatro para encenar uma peça no castelo de Elsinore. A peça era exatamente falar do usurpador, de uma pessoa que havia assassinado o irmão para ficar com tudo que o irmão tinha, né? Não vou narrar a história inteira aqui que não há tempo. Mas acontece que quando a trupe de teatro está chegando, Polônio, que era o conselheiro da corte, disse para o príncipe Hamlet, que havia convocado a equipe de teatro, diz assim, pode deixar, senhor, eles serão tratados quando chegar aqui como merecem. Como merecem. Aí Hamlet diz o seguinte, que isso, Polônio? Trate-os melhor. Se nós tratarmos as pessoas como merecem, nenhuma delas escapa ao chicote. Como merece, nenhuma acaba ao chicote. Trata-os de forma que consideras a tua própria medida. Quanto menos merece, mais meritória será a tua generosidade. Acompanhe-os. Olha que coisa bonita, né? Então, a Hamlet ensinando o Polônio que quanto menos as pessoas merecem, trate-as melhor ainda. Né? Porque é isso que a gente deve fazer. A gente não consegue. Infelizmente, muitos de nós. Peça escrita em 1601, que só foi encenada 2 anos depois, no ano de 1603. Então nós vemos o grande ensino desse grande fantástico escritor William Shakespeare, através de uma peça de teatro, para alertarmos da necessidade de que tudo aquilo que Deus está semeando dentro de nós, que possa florescer da maneira que Jesus nos ensinou. Quando Jesus disse, meus discípulos serão reconhecidos por amarem-se uns aos outros, precisamos entender isso. Tem mais de 2000 anos. Ah, mas errou comigo feio. Ah, mas fez isso. Perdão, 490 vezes para a mesma pessoa, 490 vezes para o mesmo erro. Ou a gente entende isso de vez, que Jesus pediu que a gente perdoasse a fragilidade humana. Porque no livro Boa Nova,
O diálogo de Pedro de novo. Até quando sai das Escrituras, Pedro é questionador. Pedro vira para Jesus, no mundo espiritual. Humberto de Campos narra isso no livro Boa Nova. Pedro fica para Jesus e fala assim: mestre, o homem no mundo é muito perverso, né? Aí Jesus: que isso, Pedro? Não, o homem é frágil. Porque até a nossa fragilidade é que leva à perversão, a sermos perversos. Pela nossa fragilidade humana, pela nossa falta de compreensão das verdades de Deus, da mensagem de Jesus. Então, na realidade, o que Jesus quer dizer com isso? Nenhum de nós tem na realidade essa maldade profunda, nada disso, né? Até esses assassinos, contumazes aí, ladrões e não sei o que, eles amam alguém ou alguma coisa. Eles têm íncito neles o sentimento do amor. Só que eles não conseguem colocar isso para a humanidade inteira. Eles amam só a sua esposa, sua mãe, seu filho. Então o amor deles é muito limitado, mas eles estão capazes de amar. Só que ainda não compreenderam amar uns aos outros. E por isso eles cometem esses delitos, né? Então o que nós precisamos? Entender isso, que uma vez por todas tentarmos melhorar a duras penas. A duras penas, eu falo por mim, a duras penas às vezes a gente precisa melhorar. E para a gente finalizar, faltando 2 minutinhos, há um ditado árabe muito interessante que fala o seguinte: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Porque na época de Jesus, plantar uma tamareira demorava de 80 a 100 anos para se colher a primeira tâmara. Até porque, vocês lembram o que eu falei, como era na época de Jesus? Jogava as sementes de qualquer jeito, passava um aradozinho ali e esperava que aquilo florescesse. Então, esse ditado árabe diz: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Demorava de 80 a 100 anos. E aí um senhor plantando uma tamareira, passou um jovem e falou assim: o senhor não acha que é muito perda de tempo, não? O senhor ficar plantando que o senhor não vai colher? Aí o senhor, na sua sabedoria, olhou para o jovem e falou assim: meu filho, se todo mundo pensasse como você, ninguém comeria tâmaras, né? Então o importante não é que eu colha, o importante é que eu estou deixando para que outro colha no futuro. E mesmo que a gente não consiga semear nos corações à nossa volta, nem no nosso, as tâmaras para comermos agora, semeamos para a vida futura. Muita paz a todos. Eu vou a palavra para o Rogério. Nós que viemos aqui hoje, tivemos a oportunidade de testemunhar como Deus é bom e como Deus está sempre junto de nós e como Deus nos ouve. Quando a gente ora pedindo a Deus que esteja conosco e que nos inspire, Deus nos atende. E nessa manhã, a palestra de hoje, que a gente pôde compreender bem, que a gente pôde assimilar bem, reflete bem esse estado de espírito. Então que a gente possa retornar aos nossos lares hoje, envolvidos nessas vibrações de equilíbrio, de paz, e que a gente possa meditar nesses ensinamentos que a gente recebeu nessa manhã, que possa servir para a nossa vida. O AEDAC mantém a casa aberta durante a semana com diversas atividades. Às segunda-feira, às 19h30, tem o estudo do Evangelho e, paralelamente, tem a atividade mediúnica. Na terça-feira tem a irradiação e o estudo da mediunidade. Às quarta-feira também tem palestra às 19h30. À quinta-feira a gente tem o estudo sistematizado, o ESD.
tem funcionado presencial e tem funcionado também na modalidade à distância. No sábado, no horário da manhã, a partir das 7, né, tem a sopra fraterna com a direção do Adair, do Miguel e da Elisa. À tarde tem o serviço de evangelização da família com o Felipe, com a Solange e com o nosso grupo de trabalhadores. Aos domingos, como hoje, às 9 da manhã, palestra pública. Sexta-feira nós ainda temos o passe, não tem mais não? Segunda-feira agora passou o passe. De 8 às 9. Aqueles que estão assistindo pela primeira vez a palestra, que estão começando a conhecer a doutrina espírita agora e que por algum motivo não compreendeu o fundamento do tema, não se desestimule, procure a um dos companheiros mais antigos na casa ou aonde quer que esteja, que tenha conhecimento da doutrina espírita, para buscar esclarecimento, e procure uma casa similar para os estudos, a fim de que possa, pelo estudo, compreender realmente o que é a doutrina espírita e o benefício que ela é capaz de fornecer. Bom, diante disso, a gente convida mais uma vez a todos para a prece, agradecendo ao Pai Celestial a oportunidade de estarmos aqui, de termos sido beneficiados por esses esclarecimentos, e não esquecendo de rogar por aqueles que ainda estão nas trevas da ignorância, para que a luz possa se fazer nos corações de cada um, e para que a gente possa se fazer luz também no caminho por onde a gente percorra, ajudando nosso Mestre Jesus nessa tarefa santificante de levar o Evangelho a todos os cantos, a todos a gente. Então que a gente possa cuidar de nós, para que a gente possa realmente se transformar, para que a gente possa realmente ser capaz de promover a melhoria do mundo, começando por nós mesmos e fazendo com que o Evangelho seja conduzido. Deus de infinito amor e misericórdia, abençoe a todos nós, envolva os nossos corações no Teu amor, sustenta-nos nas horas difíceis, nas horas graves da nossa vida, junto daqueles com quem a gente se uniu para as experiências da vida, que a gente possa ser capaz de resistir e perseverar, confiar e vencer as trevas da ignorância. Abençoe nossos governantes, abençoe os trabalhadores da educação, os trabalhadores da saúde, os trabalhadores das ciências, que todos possam ser confortados e revigorados, a fim de que possam progredir dia a dia. Deus nos abençoe a todos e nos despeça em paz. Obrigado ao nosso irmão Bezerra de Menezes e a toda a nossa equipe de espíritos trabalhadores da nossa casa. Muita paz a todos.